porque há certas especificidades que o núcleo não consegue atender a todos os horários necessários, então a gente faz uma reunião ao vivo e grava as demais, e é a gravação para os demais horários, ok? Então, a Aline já colocou para gravar, né? Coloquei para gravar. Ok, podemos iniciar então. Eu vou apresentar a pauta para vocês e a Aline vamos fazer esse bate-bola que a gente sempre faz, né? O nosso TPC de hoje, ele tem por título Ensino Híbrido, refletindo diante de situações cotidianas. Como eu já antecipei para vocês um pouquinho, nós vamos dar continuidade ao tema que a gente iniciou a nossa conversa 15 dias atrás no outro TPC. Bom, os objetivos de hoje são: primeiro, promover uma interação entre os participantes a partir da discussão de uma situação, um problema. O que a gente pretende, na verdade, né? A gente conversar um pouquinho, nossa área de matemática, ela nos desafia a todo momento e gostamos muito de resolver situações, problemas, desafios, enigmas, conflitos, né? Na área de linguagem, por exemplo, né, nós temos aquela prática de iniciar as reuniões, uma sugestão de iniciar a aula, fazendo uma leitura de um texto, o tal drops literário, uma leitura por prazer, ou mesmo uma leitura, né, para o processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente até brinca que a leitura de leite, né, para introduzir, para começar a reunião, uma leitura agradável. Na matemática, eu e a Aline conversando, nós optamos em fazer assim, iniciarmos nossa reunião partindo de uma situação-problema. E uma situação problema que nos faça interagir com os pares, quem está aí na escola pode discutir com o professor, mas não só na escola, principalmente aqui com a gente, né? Tem o chat que nos ajuda bastante, então a nossa ideia é podermos discutirmos um pouquinho uma situação problema matemático, nos sentirmos à vontade na nossa área, né? Vamos esquecer gravação, vamos esquecer que estamos aí no online, né? Lembrar um pouquinho do nosso presencial, que dá tanta saudade das nossas OT, né? Lembro que vocês participavam, perguntavam, debatiam, às vezes a gente debatia até demais, né? Mas é um momento importante de ouvirmos vocês, queremos deixar vocês à vontade. E também dar possibilidade que vocês tenham uma coletânea aí de problemas, futuramente, que possam ser explorados com os alunos, né? Então a gente quer trazer algumas situações para essa discussão. O segundo objetivo é retomar discussões acerca de pressupostos teóricos e o papel docente no ensino híbrido. Então, retomar aquela discussão, eram somente duas questões, né? Mas em respeito ao horário, nós só fizemos uma, e ainda as duas, assim, passaram um pouquinho atropeladas, a gente não quis nem atropelar para fazer as duas e nem deixar para lá, né? Nós vamos, então, retomar a partir das respostas dadas às duas questões da TPC anterior e dar continuidade ao nosso estudo de hoje. E aí, por fim, o nosso terceiro grande objetivo da TPC é refletir sobre o ensino híbrido, analisando criticamente alguns contextos. Nós vamos para um estudo de caso. Porque a gente vê que, teoricamente, ficar discutindo a teoria tem muita coisa legal, tem autores muito bons, mas fica um pouco distante da prática. Mas o que vem a ser mesmo, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer, e aí a gente tem que ir para a prática, ver exemplos práticos que, de fato, nos ajude a pensar a nossa prática a partir, então, de pressupostos de um ensino híbrido. Então, a gente vai olhar para dois estudos de caso e vai refletir um pouquinho sobre o ensino híbrido na prática, tá bom? E aí, para a gente começar, então, atingindo o nosso primeiro objetivo, um momento inicial, interagindo com os pares, nós demos esse nome, né? E aí apresentamos a seguinte situação, problema. Tem algum professor que poderia abrir o microfone e ler para a gente esse probleminha? Ninguém? Vamos lá, professores, um de cada vez. Não? Aline, lê para a gente, então, o problema? Quem? Alguém se manifestou? Helenice. Heleni, pode ler para a gente, Helenice. Tá. Tá dando um eco no seu microfone. Desliga o microfone. Lá vai. Eu acho que é melhor. Um assassino em série sequestrava as pessoas e as fazia tomar um de 2 comprimidos. O primeiro deles não fazia nenhum mal, era placebo, né? E o outro matava imediatamente. O assassino tomava o comprimido que sobrava. O sequestrado ingeria a pílula.
bebia água morna e morria instantaneamente. E o assassino sempre escolhia a pílula Professora Elenice, inofensiva. vou silenciar todo mundo, aí você começa a ler novamente, você liga o seu microfone novamente, e aí, porque eu vi algumas pessoas com o microfone ligado, é isso que está dando microfonia. Então, eu vou silenciar todo mundo, aí você liga novamente e começa de novo, pode ser? Pronto. Liga o seu e começa a ler novamente, por favor. Você tem que ligar o seu microfone, que eu silenciei todo mundo, desliga o seu também, Elenice, por favor. Não, seu microfone está ligado, Elenice, você está falando? Érica, eu acho que agora aconteceu algum problema com o microfone, a gente não está ouvindo ela, né? Sim. Bom, mas eu acredito que mesmo com a microfonia foi possível, né, acompanharmos aí no slide a leitura do problema que a professora Helenice fez para a gente. Deu certo agora, professora? Tá. Vamos continuar então, né? Aí a pergunta é a seguinte, né? Por que o assassino jamais escolheu o comprimido envenenado? E aí? Vamos pensar um pouquinho. Gostaria que vocês participassem no chat. Que é a professora Rafaela. Tem umas professoras aqui da escola que estão pedindo para entrar. Rafaela, elas estão no link certo? Porque aqui todos os pedidos dos participantes que solicitaram, nós já inserimos. Será que elas estão em outro link? Espera só um pouquinho que eu vou olhar. Verifica, porque aqui não tem ninguém aguardando. Tá, obrigada, Érica. Pode continuar. Obrigada, fazendo favor. Vou olhar aqui. Tá, joia. E aí, pessoal, respostas? Vamos lá. Eu vou ler novamente, Érica, para ver se motiva o pessoal a participar, esperando eles participar, tá? Então, aí eu tenho um assassino em série, sequestrava as pessoas e as fazia tomar um de 2 comprimidos. O primeiro deles não fazia nenhum mal, era um placebo, e o outro matava imediatamente. O assassino tomava o comprimido que sobrava. O sequestrado ingeria a pílula, bebia água morna e morria instantaneamente. E o assassino sempre escolhia a pílula inofensiva. Então, veja se vocês entenderam a situação aí. Aí o questionamento é, por que o assassino jamais escolheu o comprimido envenenado? Apesar dele ser um assassino em série, né, ele escolhia não morrer. Ele mesmo não queria ser fruto aí, alvo do comprimido envenenado. O que vocês responderiam para esse questionamento, gente? Coloca aí no chat, por favor. Ou liga o microfone. Gostaríamos mesmo de ouvir vocês, professores. Pode ser que alguém já conheça, né, Érica, e não queira contar. Alguém conhece esse problema? Ou ele não foi motivante? Motivador?
Gostaríamos de pelo menos uma participação, por favor. Não sei aí, ó, pela lista aí, o Álvaro, meu colega. E Álvaro, você tem alguma opinião? Temos duas participações aí, ó. A Ah. professora Carmen, ela coloca, se ele é o assassino, ele já sabia qual é o comprimido envenenado, então ele entregava o comprimido que matava mesmo. Professora Helenice, ele sabia que iria morrer, então não tomava o comprimido envenenado. Aí a Vera, professora Vera, importante, porque não era o comprimido e sim a água. Quem mais? Quem mais opina? Mais ninguém? Olha, estamos com 70 professores na sala. Só 4 opiniões? Elisa. Aline? Marcela. Sim? Eu não estou conseguindo escrever no chat. Eu acho que é porque o veneno agia com água morna. Pode ser? Pode ser, boa ideia. Porque ali a professora falou, ele não bebia, mas assim, pelo problema, pelo que tá falando, ele sempre tomava o comprimido, né? E aí ele tomava depois que o assassinado dele morria e já tinha escolhido a pílula, né? Aí agora a professora Lívia, né, a PC Lívia, ela coloca que o veneno estava na água. A Carmen coloca que pode ser mesmo. Maria Vitória concorda com a Marcela. Que mais? Vamos dar as opiniões, gente. Veneno pode estar na água. E aí? Que mais? Vamos ver a solução, Érica, então? Sim, podemos, Aline. Vamos lá. Bom, a solução que ambas pílulas eram absolutamente inofensivas. É isso que o pessoal aí, muita gente já descobriu. Na verdade, o veneno estava no copo com água morna. E aí a Marcela ainda levantou outra hipótese. O remédio só agia com a água morna. Pode ser também, né? A Marcela acertou. E aí, gente, só que esse não é um problema trivial, né? Esse problema, essa solução, Érica, provavelmente essa não foi uma situação real, né? Uma situação hipotética, inventada. E essa solução foi pensada por aquela pessoa também que inventou essa charadinha, né? Essa situação, problema aí. E aí, só para a gente retomar, alguns mitos sobre essa solução e resolução de problemas, né? Que foi também falado, né, na TPC de recuperação e aprofundamento, que muitas vezes os alunos associam, até a gente, se não se aperceber, né, fica muito preso em que a matemática, nos problemas de matemática, tem que ter somente um problema, somente uma resposta correta, né? E eles precisam ser resolvidos por meio de uma operação matemática, por meio de um procedimento. Então, esse problema é um exemplo que, dependendo de um ajuste que eu fizer, ou se eu tomar o problema para mim como meu, eu posso ter a minha solução, a solução que eu espero, né, desse problema. E não necessariamente vai ter também um procedimento, uma operação, um cálculo, né? Outro mito, elas têm que ser única, numérica, né? Mais ou menos eu já falei isso na primeira aí. E fazer matemática tem que ser algo que tem que ser executado com rapidez, né? Bom em matemática aquele que faz muito rápido aquela situação, né? Então, muitas vezes o aluno acha que não aprende matemática porque ele tem o tempo próprio dele, né? Para pensar, para raciocinar. Às vezes ele leva mais tempo para chegar às conclusões que o outro aluno leva. Mas não quer dizer que ele não aprende, não quer dizer que ele não sabe a matemática, tá? Então, assim, a gente trouxe esse problema, a gente vai buscando mesmo aí a gente, né, ter um momento de reflexão aí de momentos matemáticos, não
não estão, às vezes, relacionados com o tema da TPC, mas que precisa se fazer presente todos os dias aí nas nossas aulas. A gente está refletindo sobre esses mitos que a gente tem que quebrar, alguns que a gente acreditou também, incorporou sem perceber, né? E alguns que os alunos trazem aí culturalmente também, ok? Pode continuar, Érica? Sim, retomando então, todos me ouvem, né? Bom, a gente retomando a nossa pauta anterior, nós tínhamos lá uma questão que já havíamos discutido, né? Que a questão era: classifique em verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, de acordo com as reflexões propostas pela SEDUC no que se refere ao ensino híbrido. E eu só retomar aqui um pouquinho, que nós tivemos aí, quanto à primeira e à segunda, a terceira, nós não tivemos dúvidas, mas nós tivemos aí, né, na segunda afirmação, um pouco, né, distribuído, né, os votos, né? No caso, seria implementar em sala de aula o uso de tablets, computadores ou outros dispositivos tecnológicos, visando aproximar o estudante dos objetos de conhecimento e dos componentes curriculares. Bom, de fato, né, o ensino híbrido também, mas não é somente isso. Né? A gente havia discutido, né, por que isso é falso. Não basta implementar em salas de aula computadores, porque depende como eu vou utilizar os recursos. Eu posso estar utilizando os recursos de uma maneira que não tem o aluno como centro no processo de ensino-aprendizagem. Eu posso apenas, por exemplo, utilizar um jogo de computador pelo jogo, sem um objetivo de aprendizagem. E isso não vai tornar, né, ensino híbrido só o fato de estar implementando o uso dos recursos tecnológicos, né? Podemos, então, ir para a próxima questão. Essa nós já tínhamos discutido um pouquinho, né? Érica, só queria complementar a questão que pode ser que nem em sala de aula nem haja uso da tecnologia, talvez o uso da tecnologia seja fora dela, né? Então, o ensino híbrido não necessariamente tem que ser o uso da tecnologia em sala de aula. Isso, né? Bem lembrado, Lino. Pode ser fora dela, né? Então, por isso que essa afirmação acaba se tornando falsa, porque não é obrigatório que seja implementado isso em sala de aula para ter o ensino híbrido, tá? E a gente, né, trouxe a citação do livro, né? A Aline mostrou o livro para nós da outra vez, o livro que a gente tem utilizado para estudos como referência, né, do nosso trabalho. E nós temos aqui a citação, que é possível encontrar diversas definições para ensino híbrido na literatura. Todas elas apresentam de forma geral a convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. Portanto, o ensino híbrido combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando a personalização do ensino e da aprendizagem. Então, aí volta, né, aquele lembrete que a Aline fez lá para a gente, né? Não só o uso do recurso digital, mas eles têm que estar combinados às interações presenciais, eles têm que estar atrelado a um objetivo de aprendizagem, a uma personalização do ensino, né? Tudo isso muito importante nesse processo todo. Continuando, então. Aí a gente tinha outra que vocês votaram, mas que nós não tínhamos discutido ainda, que é: considerando o ensino híbrido, é incorreto afirmar sobre o papel do professor e aluno. Então, nós tínhamos aí 4 afirmações e uma delas estava incorreta, o que também distribuiu aí as opiniões, né? A primeira volta um pouquinho. Ah, tá. Vamos deixar lá no gráfico um pouquinho, Aline, eu acho que dá para ler. É que não tem a continuidade, né? Então, só para a gente olhar, a primeira e a última, né? Foram empatadas com 9,1% de votação, e depois nós tivemos a distribuição entre B e C. Isso, Aline, pode passar, por favor. Então, né, as duas que eu acho que não tivemos tanta dúvida quanto a ser incorreta, né, são a A e a D, que no ensino híbrido, professor e aluno são corresponsáveis do processo de
ensino e aprendizagem. E a D, o professor pode utilizar a tecnologia para promover acesso às informações, auxiliar no ensino de conteúdos e a construção do conhecimento pelo aluno. Então, nós temos aí que ambos, professor e aluno, são responsáveis nesse processo e que a utilização da tecnologia, ela pode promover acesso à informação e auxiliar, né, nessa proximidade do aluno ao objeto de conhecimento. E aí nós temos as duas, né, que tiveram um pouquinho mais de votos, que foram as afirmações B e C. A B dizia, não há garantias de mudança no papel do professor apenas com a inserção de mídias digitais avançadas, pois o ensino pode continuar centrado no professor. E a C, o aluno é protagonista quando desenvolve a capacidade de aprender sozinho. Quais das duas aí vocês acham, vocês votaram, né, que está incorreta? Se a gente for pensar, né, a B foi a mais votada. Mas será que é incorreto? Será que só o fato de inserir mídias digitais eu garanto uma mudança nas aulas? E eu lembro aqui, né, não trouxe para vocês, mas lembra que a gente já até viu em alguma OT por aí no passado, aquela imagem que o professor passava, por exemplo, uma situação no quadro, ou uma tabuada no quadro, e depois a gente tinha lá o projetor, o recurso tecnológico, em que o aluno fazia a mesma atividade, apenas usando o recurso. Então, era o mesmo movimento, não era o fato de ter o recurso, de ter uma mídia digital, que ia garantir uma mudança no nosso papel enquanto professor. Porque a gente pode usar o recurso digital, mas a gente ainda pode continuar centrando o ensino na gente, até porque nós fomos formados dessa forma. A gente acha que nós, enquanto professores, devemos passar os conteúdos e os alunos receberem, porque nós somos formados assim. E o ensino híbrido, ele atende justamente ao pressuposto de que há uma corresponsabilidade, né? Ou seja, não só eu enquanto professor, claro que eu sou responsável em trabalhar os conteúdos matemáticos, os objetos de conhecimento da minha disciplina, mas também eu tenho que considerar que o aluno, ele é responsável também nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele interage, ele participa, e a interação dele com o objeto de conhecimento é o que mais favorecerá a construção do conhecimento matemático. E aí a gente vem no item C. O aluno é protagonista quando desenvolve a capacidade de aprender sozinho. A gente precisa, sim, desenvolver o protagonismo do aluno. Mas será que ele só é protagonista quando ele aprende sozinho? Aí a gente vai trazer uma citação. Então, a alternativa incorreta era a alternativa C, né, que a Aline traz aí pra gente. Porque o aluno, ele pode aprender sozinho, isso, mas ao aprender sozinho garante uma autonomia. Garantir ele ser protagonista, ele pode aprender com os pares, ele pode aprender mediante a ação do professor, a mediação do professor também. Não necessariamente ele vai aprender sozinho, né? O protagonismo aí vai muito além do apenas aprender sozinho. Ele vai, na verdade, em que o aluno, ele interage com os pares, ele interage com o objeto de conhecimento, ele interage com o professor, e é todo um trabalho que a gente vai ver aí numa citação, pode trazer ali na citação para nós, que fala que o papel do professor, ele é essencial na organização e direcionamento do ensino híbrido. Então, o aluno não está sozinho, porque é o professor que vai fazer a mediação entre o objeto de conhecimento matemático e o aluno. O objetivo é que gradativamente o professor planeje atividades que possam atender às necessidades da turma. O professor deve ser inovador, precisa conseguir aliar a persistência à criatividade. Aí é o nosso desafio, né? É inovar, o nosso desafio é motivar o aluno, é trazer, né, chamar o aluno para ter vontade de aprender matemática, né? Esse é o grande desafio para a gente. A proposta de ensino híbrido é centrada no aluno, portanto, ele passa a ser protagonista de seu próprio aprendizado, ou seja, deve ser autônomo por meio da personalização das ações de ensino e de aprendizagem, oportunizando momentos em que os alunos possam ser criativos, interagir com seus pares e tomar iniciativas. Então, não é somente sozinho que o aluno vai aprender, mas ele vai aprender com os seus pares, ele vai aprender a partir da mediação do professor, ele vai aprender com autonomia também sozinho, né, em diferentes situações, ele usa como centro do processo de ensino.
Professores, querem colocar alguma coisa? Aqui no chat, na questão lá da situação problema, a Elinice comentou que diante de uma situação problema, o aluno pode usar as suas próprias estratégias para resolver. A gente deve incentivar isso ainda, né, Érica? Essas estratégias pessoais. Sim, com certeza. Outras pessoas colocaram que era a letra B ainda errada. A gente tinha que perceber ali que sempre que a gente busca a alternativa incorreta, a gente tem que estar muito atento. Às vezes a gente cai numa pegadinha, né? Aquela que mais chama a nossa atenção, na verdade, a gente estava buscando a incorreta. E a Érica explicou aí por que não só a inserção das mídias vai mudar, né, a aula, vai melhorar a aprendizagem, né? Só isso não é suficiente. E a Luciana falou que o som está ruim. Para mim está normal, o som da Érica. Talvez seja a conexão da internet. Esses dias tem atrapalhado bastante essa questão, Luciana. Talvez, sabe, se você preferir sair, entrar na reunião de novo, ver se melhora. Ok? Ela entrou de novo, acho. Só isso, Érica. Ok. E assim a gente pode dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje, né? Que não seja um monólogo entre eu e a Aline, mas, né, um diálogo entre eu e a Aline, mas sim, né, que vocês participem também. Agora a gente quer apresentar para vocês o estudo de caso, discutindo um pouquinho sobre o ensino híbrido em alguns contextos de sala de aula. E aí deixo aí com a Aline para dar continuidade. Até pedimos sugestões, né, Érica? Como vocês acham que facilitaria essa interação de vocês? Às vezes a gente está nos faltando ideia, né? Porque, assim como na aula, o objetivo é que vocês participem, né? Que a gente reflita, que não fique uma exposição aqui minha e da Érica. Nesse formato aqui online, a gente não está olhando no rostinho de vocês, né? Então, assim, a gente aceita sugestões sobre essa característica também. Então, a gente trouxe para vocês um estudo de caso de situações em que a gente pesquisou alguns trabalhos, tem até aí na referência uma pesquisa interessante que tem sugestões de atividades, tá? E a gente trouxe aí para a gente um estudo de caso com duas situações. Então, a gente tem o caso A. Se algum professor puder ler para a gente. Essa situação. Aí eu tô vendo bastante gente caindo e retornando, né? É o problema de conexão de internet, até mesmo por isso a gente está fazendo aqui em casa, porque a internet da diretoria ia nos deixar na mão nesse sentido. Se algum professor puder ler, eu vi algum microfone aberto. Por favor. Posso ler? Então, Professor Roberto. Roberto, a Linda Mara lê agora e depois você lê o segundo, que eu tenho 2 casos, tá bom? Pode ler, Mara. A professora Juliana utiliza plataformas digitais de aprendizagem com o intuito de diversificar as metodologias de ensino. Ela sempre utiliza a sala de informática, que não possui muitos computadores, e por isso pede que os alunos se sentem em trios ou quartetos. Em uma das atividades do 9º ano, a professora organizou vários jogos online com o objetivo de retornar conteúdos antes da ampliação de uma atividade avaliativa. A professora organizou vários jogos que abordagem os diversos conteúdos discutidos no bimestre. A duração dessa atividade foi de 2 aulas, onde a professora passava entre os grupos de alunos, tirando dúvidas. Como a sala é numerosa, nem todas as dúvidas puderam ser sanadas. Agora não dá para continuar o resto. Está uma faixinha em cima, tampou. Esse tipo de atividade mobiliza os conhecimentos e é mais atrativo para os alunos. Ok? Ok. Então, a professora leu aí no fundo, né? Acredita que esse tipo de atividade mobiliza os conhecimentos e é mais atrativa para os alunos. Oi, Lívia, você quer falar? Aline, tá me ouvindo? Sim.
Não quero tirar o foco da TPC, não, mas você estava falando sobre a internet da diretoria de ensino, e eu gostaria de falar sobre isso depois no final da reunião, tá bom? Que a gente está sofrendo esse mesmo problema nas escolas, tá? Sim, com certeza, Lívia, eu entendo. Obrigada, viu? Eu entendo e não tem, às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente pode repassar isso. Vamos lá para o caso B, o Roberto vai... Caso B, o Roberto lê para a gente. Sim. Não apareceu. Apareceu agora. Caso B. A professora Roberta organizou os alunos do 8º ano em grupos, montados segundo atividade realizada previamente em online, que deveriam percorrer as 6 etapas planejadas para a aula. Em cada uma delas, os alunos encontravam um roteiro de trabalho com o tempo, a habilidade que estava sendo desenvolvida e orientações sobre como realizar a atividade proposta. Para uma das etapas, elaborou jogos em plataformas digitais de aprendizagem, e em outra decidiu contemplar atividades de leitura, com apoio tanto da elaboração quanto na execução da professora na sala de aula de leitura. Durante a aula, fazia uma mediação nos grupos e auxiliando no que fosse preciso. Nesse dia, como usaria mais de um espaço da escola, a professora contou com o auxílio da professora coordenadora. Na próxima aula, a professora utilizou os resultados dos jogos online e das atividades realizadas em cada etapa para discutir com os alunos suas dificuldades e avanços. Ok, obrigada, professor. Então, acho que deu para entender o caso. Caso vocês tenham ficado na dúvida de algum. Aí a gente queria saber para vocês colocarem aí no chat, por favor. Vocês se lembram aí do caso A, do caso B ou caso A e B? A gente está perguntando quais dos casos apresentados atendem os pressupostos do ensino híbrido? Pode falar, Érica. Bom, a gente tinha terminado de ler a pergunta. Então, eu gostaria só de fazer um parênteses. Estão me ouvindo, né? No caso, alguns comentaram no chat, né? Assim como a Lívia colocou problemas de internet, a gente espera até abrir um espacinho no final, mas já colocando agora. Uma das coisas, inclusive, de nós não conseguirmos hoje trazer outras ferramentas interativas para que vocês pudessem interagir, não ficasse só no chat, são os problemas técnicos também. Problemas com internet, problemas com ferramenta, problema com Teams. Então, infelizmente, né, nós temos esses problemas de cá e volta. Eu tentei, por exemplo, fazer uma reunião com a Aline essa semana. Nós ficamos quase 2 horas e não conseguimos nem sair do lugar por problemas técnicos também, internet. Infelizmente, estamos aí fazendo o que é possível, né? Como a Aline falou, nós podemos levar essas situações. Quem viu ontem, fala do secretário à tarde, tem algumas colocações nesse sentido. A gente repassa tudo que vocês colocam. Acredito que eles saibam, né, do que está acontecendo, mas está difícil sim, né, como a professora Ivani coloca, a Aniele, alguns reclamando do som, né, a gente testou, aparentemente o nosso som aqui está rodando bem, a visualização, se alguém tiver com esse problema de não estar ouvindo ou vendo, né, a tela, pode ser alguma coisa do computador, né, tenta entrar, sair e entrar novamente, mas a gente vai fazendo o que é possível, né, para trabalhar com aquilo que temos, tá bom? E aí a gente vai responder, por exemplo, essa questão mesmo voltada ao estudo de casos, e íamos inserir uma ferramenta super bacana com vocês, quem sabe na próxima a gente utiliza, né, que é o Forms dentro do Teams, mas a gente também não conseguiu por problemas técnicos, né? Mas vamos aí, voltando, tivemos os 2 casos apresentados, temos aí a questão que a Aline nos coloca, né? Opa. Érica, então, para a próxima reunião, a gente vai até mudar o link, a gente manteve o mesmo para tentar, né, o pessoal encontrar mais facilmente. Vamos mudar esse link, porque às vezes pode dar um erro na geração do link e não viabilizar todas as ferramentas, né? O pessoal da tecnologia, lembra que a semana passada a gente tinha preparado para fazer isso, e eles identificaram, olha, não tem o problema aí dentro, não tem como resolver.
Então, monta outra reunião, outro link, e aí sim, talvez apareça todas as ferramentas, né? Então, foi a justificativa, né? A gente teve esse probleminha técnico na outra, então persistiu. Como a gente manteve o link, o erro continuou. E aí, resumindo para eles, Érica, não sei quantos conseguiram ouvir a leitura, mas aí a gente tinha um caso A da professora que leva os alunos para a sala de informática, eles vão utilizar alguns jogos que ela elaborou para retomar os conteúdos antes de uma avaliação. Ainda deixa, o texto fala que os alunos sentem-se em 3 ou 4, né, por conta que o número de computadores na sala de informática é reduzido, como na maioria das escolas, tá? E aí ela passa tirando a dúvida dos alunos, né, enquanto eles realizam essa atividade, né? Ela fala que não foi possível sanar todas as dúvidas, porque a sala é numerosa, mas que ela acredita que essa atividade mobilizou os alunos, porque é interessante, são jogos, é uma atividade diferente do que ela fez em sala de aula. O caso B, a professora faz uma atividade em etapas, aí fala que tem uma etapa, essa atividade ela elaborou a partir de uma atividade prévia que os alunos fizeram, né, no formato online, inclusive, e aí ela elabora essa atividade, contempla também uma etapa de leitura e uma etapa que usa também jogos, parece jogos online ali. Aí a gente quer saber, baseado nesse pouquinho que a gente já estudou do ensino híbrido, do que vocês já viram bastante nas transmissões do centro de mídias, quais desses aí vocês acreditam que eles estão próximos do ensino híbrido, talvez precise de alguma adaptação, né? Mas estamos chegando lá. O caso A, o caso B, o caso A e B. Tanto um como o outro, eles atendem esses pressupostos do ensino híbrido. Coloque aqui no chat para gente, por favor, A, B ou A e B. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Normal? O Aline, acho que poderia colocar o caso A, né? A gente dá um tempinho para que quem quiser retomar a leitura, depois coloca o caso B. Aí a gente dá uns minutinhos para que vocês realizem novamente a leitura individual. Ok. Vou passar para o caso B agora.
Oi, Regiane, a gente está dando um tempinho para vocês lerem novamente os casos, ok? Já foi possível ler novamente o A e o B? Professores que estão na escola, com os colegas, podem discutir, mas gostaríamos que vocês colocassem. No chat, nós tivemos apenas 2 participações, professora Vera, professora Lívia. Caso A, caso B ou caso A e B? Vamos lá, o que a gente já ouviu tudo sobre ensino híbrido, o que nos faz, né, pensar nesse contexto, nesse caso apresentado, se é A, B ou os dois. Alguns acham A e B, outros o B. A e B. A e B, quem mais? Estamos aí, né? Muitos acham que os 2 casos, alguns apenas o B. Que mais, pessoal? A e B, professora Selma, professora Karina, os 2. Professora Ângela e B, Carmen, os 2. Bom, agora que o pessoal colocou bastante A e B, a maioria, né, Érica? Vamos então. Vocês aí eu coloquei resumidamente o caso A e o caso B. O caso A é a professora Juliana com jogos na sala de informática e resumidamente mesmo, né? Caso B é a professora Roberto com atividades em etapas. Aí a gente vai questionar diante desses casos. A gente sabe que não é simples implementar essas ferramentas, assim como nós estamos tendo alguns problemas hoje aí na questão, né, de estrutura mesmo, de internet do pessoal, porque geralmente quando trava, a gente já fala, é a internet, tá? A não ser que o equipamento, às vezes também antigo, também dificulta. Pode ser uma série de coisas, aliás, né? Mas se normalmente funciona bem, né, o seu aplicativo, e aí hoje só está falhando, essa questão de conexão mesmo que deixa a gente na mão. Então aí, esse eu coloquei aí uma dificuldade nossa, né? Quais as possíveis dificuldades encontradas durante o desenvolvimento das aulas? A gente sabe, por melhor planejamento que tem a aula, às vezes chega lá na hora, acontece alguma coisa, a gente não consegue atingir aquele objetivo que a gente esperava, aquilo que a gente havia planejado. O que vocês pensam que possa ter aí de problema? A gente gostaria, inclusive, que vocês pudessem ligar o microfone, não precisa abrir a câmera, mas se quiser é legal também. Se vocês puderem comentar no caso A e no caso B. Vocês veem que no caso A é uma situação bem real, né? Os alunos, 3 ou 4 alunos, dependendo da escola, se quisesse usar a sala inteira, teria até que ser mais, porque a quantidade é ainda menor de computadores. Então, é uma situação próxima do que acontece, né?
Ainda estamos falando, a Emily falando, travando aí na casa de vocês, imagine quanto trava aqui na escola, o roteador antigo, todos os professores conectados. Sim, professora, esse é um problema, né, nessa aula online. Falta de internet é um problema. Mas, né, como eu falei, esse a gente já identificou, fica muito evidente, né? Fora esses, os problemas mais corriqueiros de sala de aula. O que poderia dificultar aí esse desenvolvimento, o pleno cumprimento do objetivo das professoras para essas aulas que elas planejaram? Você viu aí que nos 2 casos as professoras trabalharam bastante antes nesse planejamento, nessa organização, tiveram bastante trabalho, né? São professoras aí bem engajadas, provavelmente, bem comprometidas com o trabalho delas. Elinice fala de falta de computador. É óbvio que os problemas estruturais sempre, né, dificultam o nosso trabalho. Durante esse ano aí evidenciou isso. Mas, assim, as questões pedagógicas em si, pessoal, né, porque a gente fica tão focado nisso, né, nesses problemas que gritam em relação aos outros. A Carmen também coloca a falta de infraestrutura de computadores, dificulta muito o trabalho do professor, sem contar a falta de internet. Quais dificuldades ali, que a gente fala mais pedagógicas, assim? Aí a professora Ângela coloca aqui. Se você quiser ler o chat, Érica, para ficar uma interação entre nós aqui. Ok. A professora Ângela, né, colocou a questão de dominar o assunto e tentar pensar no desenvolvimento, acredito que da aula. O bom planejamento ajuda na solução de problemas. Professora Aparecida, acredito que o planejamento deve ser essencial, pois a falta de planejamento e boas perguntas dificulta o bom resultado. Então, ambas as professoras agora colocam a questão do planejamento, né? Pode ser uma dificuldade, mas que se eu planejo com antecedência, né, eu evito, né, pelo menos aquilo que nos compete, né? Nem tudo a gente consegue evitar. Mas se o planejamento foi bem feito, alguns probleminhas já são previamente ali pensados, né? Você tá falando? Marcela, pode falar? E aqui é diferente, ó. Unidade, ó, 530, depois chega aqui 220. Departamento lá, não é? Não, porque daí o departamento é só aquela. Acho que a Érica desligou o microfone. A Marcela ligou sem querer o microfone, Marcela. Marcela quer fazer alguma colocação? Mas o flat dele tá certo. A professora Carmen, né, coloca que o caso, né, no caso B, a professora Roberta deve ter sentido que não teria computadores para todos, por isso a divisão das atividades. Interessante. Mas eles tocaram num ponto, né, que quando a gente faz a leitura desse livro, né, que a gente está recomendando, a questão do ensino híbrido, o planejamento é um pilar muito importante na questão do ensino híbrido, porque ele tem que ter realmente ser planejado de forma sistêmica, pensando nesse todo, nessa integração do online com o presencial, né? Realmente é um dos pilares aí que, se não for realmente muito bem fundamentado esse planejamento aí, tem grandes chances de não dar certo, de não atingir os objetivos. E temos um bom lembrete aqui da professora Aparecida, né? Que ela fala, o professor deve ter clara a função dos jogos e quais habilidades serão desenvolvidas. Então, no caso A, a professora Juliana tem que ter bem claro os jogos que estão sendo propostos, qual é a função e as habilidades que estão ali para serem desenvolvidas. Aí eles já colocaram, né, Érica, que eles acreditam, a maioria acreditou que os dois, né, se aproxima de uma proposta do ensino híbrido. E aí agora a gente quer saber, então, quais características confirmam essa resposta deles? Olha, vocês falaram que são os dois, a maioria do pessoal, um ou outro falou B,
né? E aí, a gente gostaria de saber quais características vocês observaram, então, que fizeram vocês chegarem a essa conclusão? Olha, os dois, né, têm uma proximidade, sim, com o ensino híbrido. O que vocês puderam visualizar nisso? Aline, a professora Lenice também tinha colocado que no caso a professora trabalhou com muitos conteúdos que pode não ser legal para os alunos, não atingir os objetivos. Interessante. Veja que também, né, Érica, a gente precisa analisar um caso prático e a gente nunca vai conseguir ter uma visão completa do que é o trabalho da professora. É um recorte também, né? Então, a gente está analisando esse recorte. Pode ser que a gente não viu antes ou depois, mas, assim, analisando esse recorte friamente, como a Helenice falou, né, a questão de muitos conteúdos podem dificultar atingir os objetivos. Então, assim, sem julgamento, por isso que não é ninguém que a gente conheça, Juliana, Roberta, não é ninguém daqui, né, não é ninguém que está presente assim na reunião, então não tem problema a gente fazer realmente uma análise crítica, até mesmo porque no começo eu destaquei bem para vocês perceberam que as professoras trabalharam bastante, né, elas se organizaram, elas pensaram em uma aula diferenciada, então, assim, não é esse o objetivo. Às vezes a gente também faz isso, né? Como a professora falou, a Helenice ali, quantas vezes a gente pode ter pensado ali fazer uma atividade dessa e depois que passou a aula, a gente percebeu, poxa vida, foram muitos conteúdos, eu devia ter abordado menos conteúdos para ser mais efetivo. Então, é assim, aquela prática reflexiva, ok, pessoal? Aline, e aí a Carmen concorda com a Helenice, né? A questão de ter muitos conteúdos, que pode não ser legal, não atingir os objetivos, e complementa a questão, por isso, a importância do planejamento, né? E o Álvaro coloca que, no caso B, os alunos no centro da aprendizagem, um ensino personalizado, né? Ele justifica aí o caso B. Então ele percebeu que ali o B se aproximaria mais da questão do ensino híbrido, porque ele consegue visualizar que o aluno realmente esteve no centro dessa aprendizagem e o ensino mais personalizado. E a última questão, Érica, é que mudanças nas estratégias das professoras poderiam ser sugeridas para as aulas de modo a convergir para o modelo de ensino híbrido. Independente de já ter uma proximidade ou não, né, a gente sempre pode buscar um aprimoramento aí. O que vocês acham aí? O que vocês já vendo friamente, como eu falei, né, analisando o caso friamente, olha, eu acho que poderia fazer isso talvez, pensar essa forma diferente. E o professor Marcelo, ele diz que ele pergunta, né, no grupo A, todos os alunos do grupo manusearam o computador ou só um aluno que mexeu? Também tem essa questão, né, que envolveu. Se todos tiveram a oportunidade de participar, né, se por ser em grupo, né, apenas um aluno acabou mais envolvido com a atividade, mexeu ali no computador, participando do jogo e os demais dispersaram, né? Tem todas essas variáveis aí a serem consideradas. Uma coisa que responde o que o Marcelo falou é o que acho que foi a Carmen, se não me engano, comentou, que fala que aqui, foi a Carmen. No caso B, a professora Roberta deve ter sentido que não teria computador para todos e por isso a divisão das atividades. Então, assim, uma resposta já para potencializar, né, Érica, uma estratégia que poderia potencializar a atividade da professora A é a questão da divisão, porque pode acontecer o que o professor Marcelo colocou. Provavelmente acontece quando essa divisão na sala de informática, eu admito, já fiz isso e aconteceu o que o professor Marcelo falou. Um aluno mexeu, Érica, os outros ficaram olhando. Isso. A professora Helenice, Aline, ela coloca que pedir para que os alunos façam pesquisa em casa, ou seja, uma aula invertida, né? Então, acredito que seria uma proposta, né, de pedir que o aluno faça pesquisa em casa, já tornaria ali uma aula invertida e daria oportunidade para que todos participassem, né? Sim.
Veja que no caso B, né, falou que o aluno fez uma atividade em casa, a professora se baseou nisso para montar as etapas. Provavelmente ela observou as principais dificuldades, né? E o que a professora Helenice falou, essa pesquisa antes da aula, acredito que favoreça os dois casos, tanto A quanto B, né? Possibilitar que o aluno, pedir que esse aluno estude antes em casa, vai facilitar a aprendizagem dele no acesso a essas informações ali durante a aula. Que também não é uma coisa fácil de ser implementada, né? Uma luta, precisa de uma insistência, um convencimento, né? Uma estratégia de depois valorizar isso, essa pesquisa que ele fez antecipadamente, para que realmente isso se torne uma prática comum aí, a sala de aula invertida, né? Temos aquele desafio, né, que nem todos os alunos cumprem, né, aquilo que é solicitado, mas vamos, né, no primeiro momento, até isso se tornar, né, um pouco mais prático do aluno, né, até o aluno se envolver, a gente acredita que vamos ter que ir lidando, alguns fazem, outros não fazem, aí a gente agrupa eles de modo, né, a poderem trabalhar em grupos, né, que seja diversificado, mas não podemos desistir, né, diante dos obstáculos. Esse é o nosso grande desafio, né? Os alunos fazer a pesquisa em casa, usar a sala de aula invertida, né? A gente fala assim, ela é uma proposta para a universidade, a gente sabe que mesmo na universidade, alguns, né, não realizam aquilo que é proposto, já sendo, né, praticamente adultos. Imagina os nossos alunos, né, que estão aí em fase de adolescência, juventude, um pouquinho mais desafiador. Exatamente, Lenice, eu coloquei que não é fácil, por isso que a gente tem que insistir muito, né? A gente tem que ser mais insistente que eles, porque eles são mais numerosos. Eu sou uma professora para mediar a aprendizagem de toda a sala, né? Então, muitas vezes eles nos vencem, às vezes nos desanimam quando não fazem uma primeira vez, a gente já nem vou tentar novamente, mas aí essa prática continuada de uma metodologia diferenciada, né? Ela vai tendo mais adesão, né? Aí, Érica, eu penso assim, o que a gente analisou, o que a gente pensou, né, que a gente até retirou algumas ideias dessa referência que a gente trouxe aí no final da bibliografia para vocês, para esse estudo de caso. No caso da professora Juliana, é óbvio que eu estou falando aqui que a gente está analisando um recorte, né, Érica? Mas porque a gente acredita que ficou um pouquinho distante do ensino híbrido, né? Nesse exemplo, na forma que o exemplo foi colocado, não fica claro para a gente esse planejamento mais englobador, mais sistêmico, né? Ele não se mostra tão integrado, por exemplo, com o conteúdo que ela já fez na sala de aula, né? E, além disso, essa forma e essa estratégia, como o professor Marcelo Rosa falou, que é a sala de informática que ela tem, não tem outra possibilidade, a internet que ela tem, como a professora falou, a falta de computadores, é isso, né? Mas, dessa forma que ela fez, acabou que, será que ela atingiu o objetivo que ela pensava? Ela precisava que os alunos retomassem os conteúdos porque ela queria avaliá-los, então ela elaborou jogos, tá? Ela montou esses jogos, ou seja, teve um trabalho imenso, muito, muito trabalhoso, muito assim, vamos dizer assim, investimento de tempo, mas será que os alunos realmente ali que precisavam da retomada desses conteúdos, tá? Foram alcançados? Porque retomar os conteúdos pelos alunos que já sabem, que já têm facilidade, talvez aquele aluno que vai liderar o mouse ali, o computador, vai ser justamente aquele que já sabe. Será que ele teve essa conversa com os pares dele antes de começar um jogo, de participar? Será que houve esse rodízio, né? Então, assim, algumas coisas é óbvio que não ficaram claras, ficam implícitas, mas o que a professora Roberta fez é uma estratégia para potencializar quando esses recursos faltam, né? Inclusive, como a professora Carmen falou. Essas atividades em etapas, eu não sei quantos de vocês aí conhecem com profundidade o que vem trazendo essa literatura do ensino híbrido, mas ele usa outro nome,
Essa Ô, atividade... Aline, isso que eu ia falar para você. Vamos ver se eles lembram, né? Isso. Vamos deixar aí o pessoal colocar no chat. O que vocês lembram quando a gente vê as etapas que a professora Roberta utiliza? Como ele chama essa estratégia que a professora utilizou? Vocês já ouviram falar dessas atividades em etapas? Pode ser isso. Muitos já vivenciaram em OT. Ó, dei a dica. Não dedica muitas dicas, Érica. Vamos lá. Parei. Temos uma resposta? E aí, Érica? Você viu que a Carmen estava antenada aí, né? Mal já dei a dica, ela já colocou a resposta. Tatiane também. Lembraram, pessoal? Isso, rotação por estações, né, Érica? Inclusive, a gente deixou claro ali que tem uma atividade, né, relacionada à tecnologia, então, até a bibliografia fala, né, que é interessante ter uma atividade no meio das estações ali, em vez de etapas, ele chama de estações, ter uma atividade relacionada à tecnologia. Você vê que a professora até, né, ficou claro que ela deixa um roteiro de aprendizagem direcionado para o aluno saiba o que ele tem que fazer, né? A Carmen gostou bastante dessa oficina. Eu gosto muito de rotação por estações. Eu acho que potencializa muito a questão da aprendizagem. E uma dica que eu usava bastante quando dava aulas, não há tanto tempo assim, eu colocava sempre um líder em cada grupo, em cada agrupamento, para direcionar a equipe. Ele era a equipe dele, e ao longo das aulas, esse líder, né, a gente trocava essa liderança, tá? Ô, Aline, aí eu pergunto, né? Quem já utilizou? Porque nas OTs nós usamos algumas vezes. E a gente sabe que teve professores que utilizaram, né? A Carmen coloca que ela gostou da oficina nas OTs. Eu acho que era uma forma dinâmica da gente trabalhar, né? As OTs presenciais. Agora, também, quem utilizou em sala de aula? Teve boa experiência? O Roberto quer falar, Roberto. Então, Aline e Eric, eu não estou conseguindo escrever lá no chat. Eu já utilizei aqui, bom dia a todos, né? Eu sou aqui da escola Pastor João Carlos Padilha, e eu já utilizei, a Aline já presenciou, né? Já participou assistiu minha aula no terceiro colegial. É muito bom, gostei, né? Só não deu para fazer o ano passado, porque a gente não ficou menos de um mês em sala de aula, mas é muito bom e aprendi muito nas orientações técnicas aí que vocês passam para a gente na delegacia de ensino, tá? Ô, Érica, eu assisti essa aula do professor Roberto, eu assisti uma aula antes de uma rotação de estação, em que a gente, né, o professor teve uma dificuldade de interação, no sentido que os alunos ficaram bem em silêncio, não participaram tanto, e eu vi essa aula de rotação de estação dele, parecia, eu falei, Roberto, são outros alunos, mudaram? Trocaram os alunos da sala, em que os alunos interagiam ali entre eles, foi muito interessante, né? Então, o professor teve uma experiência positiva aí. O Aline, a professora Helenice, ela coloca que as situações e problemas nas rotações foi muito gratificante, vira uma competição sadia, né? Acredito que é a experiência dela, né, trabalhando com situações, problemas em estações. Então, veja bem, assim, pessoal, não sei se vocês conseguiram enxergar, no caso a gente acredita que ficou um pouquinho distante do ensino híbrido, talvez com pequenas alterações, adaptações, ele, né, comece, assim, vamos dizer assim, dessa definição, dessa estrutura que pensada para potencializar a aprendizagem mesmo, a gente acredita que faltou realmente usar algumas metodologias ativas integradas, porque o uso ali do software, do jogo, já é uma metodologia ativa, mas assim, mais de uma talvez favoreceria esse trabalho. A questão que a professora falou da redução do número de conteúdos, né, revisar todo o conteúdo do bimestre. Vocês conseguem visualizar que talvez os alunos que mais precisavam
do auxílio não foram alcançados, então aquele ensino personalizado ficou ali, não ficou evidente na aula da professora, né? Os objetivos da aprendizagem que ela pensava de retomar esses conteúdos, como já numa próxima aula já teria essa avaliação, ela não conseguiu fechar. Então, assim, talvez a implementação de, por exemplo, dessa atividade de rotação por estações, que nem a professora Roberta colocar talvez 1 ou 2 estações fora do computador, reduzir o número de alunos, talvez já favoreceria mais essas questões, ok? Mas não que a atividade pensada, elaborada pela professora não seja em si boa, né? Mas você viu que toda a nossa estrutura de sala de aula numerosa, número de computadores, né, ficou prejudicada e a gente precisa de tomar posse de outras ferramentas para conseguir potencializar essa aprendizagem. A professora Helenice coloca, Aline, que não teve atividade diferenciada para os alunos com dificuldades. Então, a mediação se tornou difícil, porque os alunos estavam em grupos. Então, nessa mediação, talvez ela nem identificasse ao certo a dificuldade dos alunos, ficou meio que mascarado, porque eles trabalhando em grupos e com os jogos, e já na aula seguinte, a avaliação, né, não houve tempo hábil para essa atividade diferenciada, para sanar a dificuldade dos alunos, para trabalhar de uma forma mais direta, né, com as dificuldades de alguns alunos. Então, pode ser, né, Érica, que tenha sido um sucesso para alguns alunos essa aula e para outros tenham se decepcionado muito, né, porque se eu fui aquele que ficou, ou fui o quarto que poderia usar o computador ali, coincidentemente, aquele que eu tenho mais dificuldade, ou eu vou ter vergonha de jogar na frente de um ou outro colega. Outra coisa que dificultou, ninguém citou, mas não sei se ficou claro no texto, mas a professora Juliana pediu que eles se centrassem trios e quartetos, eles selecionaram ali, né? Então, foi por afinidade entre eles que foi selecionado. Será que isso é o melhor para tirar dúvida, para sanar as dúvidas daquele que tem dificuldade de aprendizagem, né? Para a gente refletir. Não que sim, não que não, não é uma resposta certa ou errada, mas todas essas são características muito importantes para a gente considerar na hora do nosso planejamento. Mais alguma complementação, Érica? Não, Aline, isso mesmo. Algum professor quer colocar alguma coisa sobre os casos apresentados, as colocações da Aline? Roberto, eu acho. Pode falar, Roberto. Um minutinho só que eu estava tirando um pouco a máscara aqui, né? Senão não dá para ouvir, para falar. Então, não sei se vocês lembram, em 2019, também foi implementado aqui no Estado, acho que a maioria dos professores também lembram, um professor auxiliar que ajudava a gente na recuperação dos alunos. Eu achava aquilo foi muito, muito importante também. Como eu trabalhei, acho que no primeiro ano, e nós fazíamos, indo na biblioteca, né, aqui da escola, e a gente colocava os alunos em grupos, mas assim, a gente não fazia as panelinhas, né? Eles não gostavam muito no começo, né, mas depois aí tinha o professor auxiliar que ajudava nessas retomadas de conteúdo, né. Eu também achava muito importante aquilo lá, mas foi um trabalho muito legal, né. Assim, eu não sei se tem alguma coisa relacionada com essa, o tema de hoje, né? Mas, assim, é um engajamento, né? Tem a rotação por estação, né? E tinha aquela, não sei se as outras escolas também faziam, né? Que era aquela recuperação de conteúdo, né? Nós tínhamos professor auxiliar, né? E eu achava muito legal aquilo lá. Achei muito legal aquela, quando tinha em 2019. Né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Obrigado. Nossa, Roberto, você tocou um ponto super interessante, porque se você lembra da leitura do caso, a professora estabeleceu parcerias para a aula, né? Você viu que ela estabeleceu parceria com a professora da sala de leitura e com a professora coordenadora, porque ela fez na sala de aula e na sala de informática, e os alunos, né, por mais
vamos dizer aí, protagonistas que sejam, eles precisam ali daquele apoio, de alguém observando o que está acontecendo na aula. Então, o professor Roberto falou que o professor auxiliar ali potencializava e ajudava muito essa questão da recuperação, das aulas de recuperação, né? Então, pode ver que tem tudo a ver com o exemplo citado, porque são parcerias, né? Para quando a gente ali, né, sente falta de alguém ali, o nosso coordenador, ou uma sala de leitura, né? Às vezes eu já vi pessoal pedindo ajuda de GOIA, né, não dá para fazer todos os dias, mas é uma parceria muito interessante. E a professora Helenice lembra a questão do agrupamento produtivo, né? Colocar o aluno que tem menor dificuldade, que tem mais dificuldade. Então, conhecendo os alunos, a gente consegue colocá-los em níveis próximos, organizá-los em grupos, como o professor Roberto disse. Às vezes eles reagem, né? Não reagem muito bem no começo, mas eles vão se acostumando, né? Vai depender aí do contrato didático que a gente consegue estabelecer com a sala. No caso, a professora deixou que eles se organizassem, então isso mascara mesmo, porque às vezes, né, tem alunos muito bons com alunos com dificuldade, acabam os bons fazendo, a gente não sabe, né, quem está participando ou não, às vezes fica mascarado, mas quando eu, professor, planejo, organizo os alunos como a professora Roberta organizou, eu dou condições de agrupá-los, né, pensando nos níveis de aprendizagem, que é o que a gente já estudou nesses momentos do agrupamento produtivo. Bom, para fechar as discussões, a gente trouxe aí algumas citações desse livro que a gente vem estudando, desse material, né, que para a gente trazer mesmo, né, esses pesquisadores, né, que já estudaram isso, o que eles trazem, né. Então, a questão da definição do ensino híbrido, o que eles defendem? Que o ensino híbrido é uma abordagem que combina as atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias, né? Quando tem essa integração, precisa da atividade presencial, então da ideia aí, inclusive, que essas tecnologias são utilizadas no modelo não presencial, né? Que seria o nosso online, ok? Além disso, que essa estratégia consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no aluno, e não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente realiza. É óbvio que ainda vão acontecer aulas expositivas, dialogadas, né? É necessário, né? Por exemplo, na nossa disciplina, a gente sente momentos em que a gente precisa discutir um exemplo com o aluno, né? Mas isso não pode ser o foco, né? Não pode ser o principal. O principal tem que ser aquele momento em que o aluno realmente ele está liderando com o nosso apoio, né, com a nossa mediação, a aprendizagem dele. Bom, ou seja, né, para que isso aconteça, o aluno tem que ter contato com os diferentes materiais, ambientes, né, necessariamente esse híbrido, né, vem dessa questão da tecnologia e do presencial, daquilo que é mais tradicional, resolução de problemas, que a gente faz bastante, os projetos, as discussões, né? Mas também essa questão de outros ambientes, que não só o ambiente da sala de aula. Outra coisa que também a gente visualiza bastante na questão do ensino híbrido, a importância da colaboração entre os colegas. Bom, e aí a gente vê que, baseado aí no objetivo da aprendizagem que o professor busca, então ele vai ver qual essa ferramenta tecnológica pode favorecer aquele momento, né? No caso ali, a professora Juliana tentou trazer os jogos, né? Mas será que era o ideal para aquele momento? Será que funcionou? Ok? Voltando ali, a gente encontrou, né, Érica? A gente falou assim, mas o que é o ensino híbrido? Tem uma definição exata? É isso. Porque até a gente perguntou, né? Qual é a proximidade ou se distancia? Não tem uma definição exata, olha, até mesmo porque a gente está seguindo esses autores, né? Mas o que todos eles, assim, trazem em comum, né? O que eles comentam, até mesmo porque quem assistiu uma live que a Kátia ministrou pelo Centro de Mídias, ela mesma falou que existia há décadas essa questão híbrida, né?
Mas o que todos esses autores que vêm pesquisando, o que eles concordam, né? Que essa convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o aluno está ali na sala de aula, como vem sendo realizado esses tempos, e o modelo online, que utiliza para isso as tecnologias, né? Essa tecnologia, esse modelo online, né, essa interação assíncrona, vamos dizer assim, favorece que o aluno, né, tenha mais tempo, que estabeleça o tempo dele para aprender, às vezes ele precisa de mais tempo, estabelece que ele possa rever informações ali que numa sala de aula às vezes passou despercebido, né, permite ali uma interação diferenciada com os colegas, com o professor, né, faz com que o professor consiga realmente analisar melhor um aluno, por exemplo, numa AP, eu vou analisar ali os resultados e eu consigo analisar aquele aluno. Aquele aluno que vem, né, repetidamente tirando notas vermelhas, reprovas na minha disciplina, eu consigo visualizar aquele aluno. E aí, quando eu consigo essa combinação metodológica, né, isso impacta na aprendizagem, isso impacta, né, na prática do professor, na situação, na aprendizagem do estudante. Ok? Tem alguma contribuição? Aqui essa referência que eu citei para vocês, tem uma disponível, né, que vocês podem ter acesso, esse material já está no blog. E eu deixo o finalzinho aqui para as últimas contribuições e já vou abrir o formulário de presença para vocês. O formulário está aberto ali, né? Acabei de abrir, né? Eu acho que a Aline sintetizou com os últimos slides, né? Uma parte daquilo que a gente vem estudando, que a Secretaria vem propondo, o referencial teórico que a gente tem estudado. E, como disse no início, né, para vocês, conto com a participação de vocês. Ao preencher o formulário de presença e avaliação, nos dê tanto sugestões de temas, como a opinião de vocês naquilo que é mais, vamos dizer assim, necessário, interessante, que pode contribuir com a prática. Então, vocês têm aí esse espaço, né, para colocarem. Se alguém quiser complementar, colocar mais alguma coisa sobre a reunião de hoje, o que nós conversamos sobre ensino híbrido, fiquem à vontade, mas participem, preenchem com carinho, sugiram temas, ao preencher o formulário, que nós lemos com bastante atenção e queremos fazer o possível para atender vocês. Érica, eu vou encerrar a gravação agora, a gente pode continuar conversando, mas para gerar mais rapidamente o vídeo da reunião, tá? Ótimo. Vou disponibilizar o link para o pessoal da tarde. Tá.